Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema, um tema bem profundo e que toca em muitas histórias por aí. O impacto de um pai ausente na vida de uma filha. É uma jornada que a gente vai fazer juntos com muito cuidado e sensibilidade. E para começar, tem uma frase que eu acho que resume tudo de uma forma muito poderosa. É da analista junguiana Susan E. Schwartz, do livro dela O Efeito do Pai Ausente nas Filhas. Ela diz assim: esta é uma história de amor, mas não correspondido. Forte, né? Porque já muda a nossa perspectiva. Não é só sobre uma falta, sabe? É sobre um desejo enorme por um amor que, infelizmente, nunca chegou. E é com base nesse livro, nessa análise incrível dela, que a gente vai conversar hoje. Então, para a gente entender de verdade o que isso significa, o primeiro passo é sacar a natureza dessa ausência. Porque, olha, não é só sobre o pai que não está ali fisicamente, sabe? A coisa é mais complexa. É sobre um espaço vazio que fica. Uma lacuna que, de alguma forma, vai ecoando na alma e moldando a vida de jeitos que a gente às vezes nem percebe. Isso é crucial. Essa ausência pode ser sentida mesmo com o pai morando na mesma casa. É a tal da ausência emocional. Sabe? O pai que tá lá, mas não tá. Distante, fechado, que não consegue criar uma conexão. E isso cria um vácuo, né? Bem no centro da vida da filha. Um silêncio bem no lugar onde deveria ter carinho, apoio. Agora, se prepara, porque essa ideia aqui é uma das mais importantes do livro da Schwartz. É o que ela chama de a presença de uma ausência. Parece confuso, né? Um paradoxo, mas é a chave de tudo. Não é um vazio que fica ali parado, quietinho. É mais como, sei lá, um buraco negro. Uma força ativa que puxa e distorce a personalidade, justamente por causa do que não está ali. A falta se torna uma presença. E a metáfora que o livro usa para isso é perfeita. É como um buraco no coração. Isso mostra o tamanho da ferida, né? Não é um arranhãozinho, é algo profundo, um rompimento mesmo. E isso acaba jogando a filha numa jornada quase que a vida inteira tentando juntar esses cacos, buscando um sentido no meio desse vazio. Ok, então a gente já entendeu a natureza da ferida. Mas e aí? Como é que isso reverbera com o tempo? Como essa ausência aparece lá na frente, na vida adulta? Que tipo de eco psicológico isso deixa? Bom, o livro mostra que as consequências são várias e geralmente elas vêm meio que em combo. A gente está falando de uma insegurança profunda, sabe? Aquela sensação de não ter valor, que leva a pessoa a buscar aprovação o tempo todo. Pode rolar uma fragmentação da personalidade, aquela sensação de quem sou eu de verdade? O silenciamento da própria voz, o medo de falar o que pensa. Ah, e claro, uma tendência maior a ter depressão, ansiedade, e tudo isso, como a gente pode imaginar, acaba batendo forte na hora de construir relacionamentos saudáveis, de confiança. E aí entra essa citação do Jung que a autora usa no livro e que, olha, é a chave para virar o jogo. Até que você torne um inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. É exatamente isso. Muitos desses padrões rodam no nosso background, no inconsciente. São como correntes que puxam a gente sem a gente nem ver. Então, o caminho da cura é justamente esse: trazer isso para a luz, para que isso pare de ser um destino e se torne uma história que a gente pode, sim, reescrever. Para a gente aprofundar ainda mais, o livro traz uns conceitos da psicologia que funcionam como se fossem lentes de aumento, sabe? Para a gente enxergar melhor essa experiência. Vamos dar uma olhada em 3 deles, que são essenciais para entender as camadas dessa ferida. O primeiro é o tal do complexo paterno negativo. Imagina que é tipo um programinha rodando no fundo de seu sistema, sabe? Um software que fica o tempo todo sussurrando a mensagens do tipo: você não é boa o suficiente. Isso vai minando a autoconfiança, faz a pessoa duvidar da própria capacidade de agir, de se colocar no mundo. Essa vozinha chata, interna, que nunca te deixa em paz. O segundo conceito tem um nome bem forte: o efeito do pai morto. É um termo do psicanalista André Green. E a ideia aqui é que a filha não absorve só a ausência física, mas a morte emocional do pai. É como se ela carregasse para dentro de si aquele vazio, aquela falta de vida. Fica parecendo que ela está ligada numa fonte de energia que acabou. Um sol que não esquenta mais, entende? E o terceiro é a personalidade como ser. O que acontece aqui? Para compensar aquele vazio lá dentro, a pessoa cria uma máscara, uma persona. Ela age como se fosse confiante, como se tudo estivesse bem, mas por baixo dessa casca existe uma sensação de não saber quem se é de verdade. É quase como ser um ator que interpreta um papel super bem, mas quando as luzes se apagam, se sente totalmente perdido ser o script. Mas olha, a história não acaba na dor, de jeito nenhum. Uma parte muito importante do livro é justamente sobre a cura,
sobre a autodescoberta. É um caminho de esperança, sabe? Uma luz no fim do túnel. Porque não importa o quão funda seja a ferida, sempre existe um caminho de volta para se sentir inteira. E aqui a gente chega no ponto central da cura. O objetivo não é tentar consertar o que passou ou, sei lá, preencher esse vazio com um passo de mágica. Não é isso. A grande virada é transcender essa ausência. É fazer com que a identidade da pessoa não seja mais definida pela falta, mas sim pelo florescimento de um eu verdadeiro, que nasce de dentro para fora. E para onde aponta essa jornada? Para dentro. A resposta não está lá fora, tentando achar em outras pessoas o que faltou. Não é como procurar um tesouro perdido. A resposta está em mergulhar fundo na própria história. Entender, sentir, processar e, no fim das contas, pegar o pincel e reescrever essa história com cores novas, as cores da autodescoberta. Esse processo de reparo tem umas etapas, quase como se fossem as estações de uma viagem. Tudo começa com a coragem de encarar a perda, de olhar para a dor de frente, sem fugir. Depois vem o mergulho interno, um reencontro, e a partir daí fica possível tomar as rédeas da própria vida, sabe? Reivindicar sua narrativa. E, finalmente, construir uma identidade forte, que não seja mais uma resposta à ausência, mas sim uma afirmação de quem se é. E essa transformação é, uau, é uma mudança de perspectiva total. É sair da falta e ir para a plenitude, sair do vazio e ir para a presença de si. É como se a gente parasse de ser levado pelo destino e pegasse o controle, entende? A vida vira uma tela em branco, pronta para a gente pintar com as nossas próprias cores, as cores da nossa verdade. E para fechar, o livro deixa a gente com uma provocação muito poderosa. Pensa só, e se essa tarefa de preencher o vazio não for só um concerto? E se for o ato de criação mais importante da vida de alguém? Uma chance de se esculpir, não com base no que faltou, mas com base no que se escolhe ser. Uma chance de transformar dor em arte, de transformar a ausência em presença. Bom, pessoal, essa foi a nossa análise da obra O Efeito do Pai Ausente nas Filhas, de Susan E. Schwartz. Uma jornada da ferida até se sentir inteira de novo, do silêncio até encontrar a própria voz. Eu espero de verdade que essa reflexão tenha ajudado de alguma forma. É importante lembrar que a cura é um caminho, né? E cada passinho nessa direção conta. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima.